cura física. A nossa mensagem nesse momento é para você que está com vários problemas de doenças, embora esteja andando, mas somente você e Deus sabem da gravidade do caso. Também para você que já há dias está acamado no leito de dor e afinal, para você que está no vale da sombra da morte. Pensa que Deus o abandonou e que o seu recurso é somente a sepultura. É uma mensagem igual à de nossos cultos, onde Deus opera enfermos e levanta acamados. E o propósito final é fazer, a partir de agora, aumentar a sua fé 70 vezes mais e você ser restaurado completamente. Tenho certeza de que você será curado de todas as enfermidades e pode acontecer mesmo no decorrer da presente ministração. O poder de Deus na vida da pessoa destrói e dissipa qualquer tipo de doença, quer seja física ou psicológica. A promessa de Deus é saúde para o corpo. Tanto é que em Êxodo 15:26 diz que eu sou o Senhor que te sara. E o versículo 25 afirma: eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Salmo 107, versículo 19 diz que então clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas enfermidades. Eu estou plenamente convencido de que Deus quer que você esteja com boa saúde. Coloque em atividade a sua fé e ficará são. Peça com fé e receberá coisas grandes. Não é da vontade de Deus que você esteja doente, mas sim com muita saúde. Números 23, versículo 19 afirma que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não confirmaria? Êxodo 15:26, quando diz eu sou o Senhor que sara, foi dirigido a 3 milhões de pessoas e Deus sarou a enfermidade do povo e ainda deu água e comida com carne em abundância. Nós cremos num Deus que supre as necessidades. A Bíblia, em Salmos 105:37, afirma que entre as tribos de Israel não houve um só enfermo. E se no tempo da lei foi assim, quanto mais o será agora no tempo da graça. Deus quer curar a todos os ouvintes, membros de Cristo, quer e vai curar hoje. Se eu estou afirmando que Deus cura, é porque isso aconteceu comigo. E quero que todos vocês que porventura estejam doentes também gozem desse gostoso benefício. Pois é muito bom, é uma benção fantástica receber o toque e o milagre de Deus. Sou prova viva do poder curativo de Deus. Desde os 15 anos, ocasião em que milagrosamente fui curado de tuberculose, aos 20 anos, estudando fora, fiquei depressivo, tomei 900 comprimidos em apenas 6 meses, minha mudança eram 2 malas, uma com roupas e outra com variedades de antidepressivos, e Deus teve misericórdia de mim e não me deixou ir para o sanatório, e num domingo, pela manhã, fui visitado e tocado por 7 anjos ministradores, com vestimentas e cabelos dourados, que lavaram o meu cérebro e restauraram a minha memória e visão. De um dia para a noite, suspendi e cessei todos os remédios. Foi, sem dúvida, a manhã mais feliz de minha vida. Chorei de felicidade o dia e a semana toda, momento em que me rendi completamente e em poucos dias fui batizado e consagrado na obra de Deus. Também, depois, já com 22 anos, numa madrugada, fui tocado por Deus e tive os 2 rins transplantados. A doença era tão grave que se tomava leite, urinava branco, e se bebia café ou Coca-Cola, urinava preto. Ainda, mês após, fui curado de grave problema do coração, depois de úlcera, gastrite e etc. E há 30 anos, ou desde quando aumentei a minha fé 70 vezes mais, que não sinto nada, graças a Deus. Nos momentos de desespero e crise, chegava até a chantagear Deus, interrogando-o de como poderia um cadáver na cova,
que foi vencido pela doença, louvar o seu nome ou fazer a sua obra, então descobri que Deus é muito honesto, é mais do que humano, é espírito amoroso e misericordioso. A cura é para todos os que crerem em Deus e crerem também na própria cura. Para aquele que está querendo e pedindo, a mensagem ensinada em todas as partes dos evangelhos é a cura completa do corpo e da alma para todos que se chegam a Ele. Deus sempre quer curar, seja qualquer tipo de doença. O pobre leproso, que não conhecia a vontade de Cristo de curar, apenas sabia por ouvir dizer que Cristo curava. O pobre então disse: se quiseres. E Cristo primeiramente corrigiu a incerteza do leproso dizendo: quero. Também quando oramos para receber a cura, não precisa falar se for da tua vontade, pois a partícula C indica dúvida ao invés de dependência, e dúvida anula a fé. E sabemos que a cura está nos planos e é a segunda finalidade da vinda de Cristo a essa terra, onde a salvação é a primeira finalidade. Tiago diz: está alguém entre vós doente? Alguém o inclui, e hoje é o dia da sua cura. Glória a Deus. Deus promete a todos tanto curar o físico quanto salvar dos pecados. Mateus 12:15 mostra Jesus curando a toda a multidão. Então, basta você entrar na multidão de Jesus e tocar na orla do vestido dele. Jesus, em Mateus 8, 16, 17 e em tantos outros versículos, cumpria a palavra de Isaías que disse: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Deus fez pacto de não quebrar o concerto e não alterar o que sai de seus lábios, conforme registra Salmos 89, 34. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermidades recebiam imposição de mãos do Mestre e eram curados. Lucas 4:40. A resposta de Deus é mais real do que você me está vendo. Basta crer. Com esse elo, Deus derrama a benção. A fé traz decisão positiva e ação modificativa. Deus não quer que ninguém seja infeliz e que esteja sofrendo. A obra da cruz reconcilia o homem com Deus. Então aquela saúde de Adão e Eva no jardim é a mesma saúde que Deus quer ver em você agora. A reconciliação não é só espiritual, mas também em todos os sentidos. Deus é o dono da saúde, da cura e da vida. E essas virtudes Ele não quer segurar para Ele, pois Ele já é a fonte. E a cura é 50% do que é tratado no Evangelho. E a ordem é para se pregar a todo mundo. Deus fica feliz quando vê fé sendo exercitada. E Ele está com a despensa cheia de bênçãos e quer fazer uma grande liquidação nesses últimos dias que antecedem o arrebatamento. Essas bênçãos da cura servem somente para agora, nessa dispensação da graça. E é só pedir que as comportas dos céus serão abertas e os anjos ministradores vão fazer fila congestionada e engarrafada até ao seu encontro. Serão muitas bênçãos, milhares, a ponto de você chegar a orar pedindo a Deus que suspenda, pare um pouco de enviar bênçãos, para que sobre tempo para você usufruir e curtir todas as que já estão em suas mãos. Pensar em curas apenas por meios naturais ou medicinais frustra o plano e vontade de Deus. O povo recebeu a doença como pena de pecado, mas Cristo reconcilia o homem com Deus, perdoando o pecado e pela graça curando. Ficaria incompleto ou apenas pela metade se Cristo não se preocupasse com a cura. É promessa divina. Cristo cura não é só para provar a divindade, mas para cumprir a sua missão reconciliadora. Em Mateus 12:15.
O seu sacerdócio é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Sempre movem em amor e compaixão. Cristo autorizou os 12 discípulos a ministrar cura em Mateus 10. Depois, aos 70 discípulos em Lucas 10 e Marcos 16, 17 e 18. E afinal, a toda a igreja, conforme Tiago 5, 14 a 16. Jesus então não reservou o milagre apenas para o tempo bíblico, mas a todo o período da graça. E você tem o mesmo direito e privilégio daqueles que viram Jesus face a face. A cura pela fé e oração sempre foi o canal usado por Deus para responder à necessidade e desejo do ser humano. Hoje, mais do que nunca, o Espírito Santo tem derramado unção, graça e cura, e todos os países por onde andamos ou onde chegam as nossas mensagens, todos estão provando em grande quantidade os mistérios e maravilhas de Deus. Cristo tomou sobre si significa substituição, pois sofreu por ocupar o nosso lugar, sofrendo como se fosse nós, a ponto de receber o nosso salário máximo, que foi a morte. Então, Ele tomou as nossas enfermidades, não só do pecado espiritual, mas da doença física também. Assim, não temos mais de sofrê-la. Elas, as doenças, não são nossas, apenas estão ainda temporariamente com aqueles que não têm fé. Porque, a partir da sua crença agora, sem dúvida, essas doenças tem de desalojar-se do seu físico, assim como o arrependimento, pedido de perdão e propósito sincero de não pecar mais, a pessoa fica salva, purificada dos pecados pelo sangue de Cristo. Então, com a mesma fé, se deve confiar e pedir a cura, e com certeza Deus opera. Tanto do pecado quanto da enfermidade temos redenção. Tudo de igual forma, pelo sangue imaculado de Jesus derramado no Calvário e pelas pisaduras que suportou a partir dos tribunais de Pilatos e de Herodes. Quando Tiago 5,14 interroga: está alguém entre vós doente? Não se refere apenas a alguns, mas a todos quantos estejam, ou seja, a muitos, incluindo você. Mateus 7,7 afirma: pedi e dar-se-vos-á. Marcos 11,24 reafirma: tudo o que pedirdes, orando, creia que recebereis e tê-lo-eis. Então, quem não pede é porque não está querendo. Romanos 8,11 afirma que a cura é uma promessa pela habitação em nós do Espírito Santo. Então, é a vontade, maneira e propósito de Deus curar para não ficar incoerente a habitação do santo em um corpo doente. A doença é maldição e separação, e a salvação é benção e união. O Espírito de Deus entra e fica junto com o nosso espírito e a nossa matéria. João 15,7 diz: se vós estivereis em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então é a cura, o nosso eu quero e eu peço, encontrando com eu quero e eu dou de Deus. Se Deus só curava no passado, então Ele apenas era, mas como Deus sempre é, Ele é o grande eu sou. Então Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e quer e pode curá-lo agora. Seja feito segundo a tua fé. Mateus 9,29. E peça com fé e não duvidando. Tiago 1,6. E eu profetizo: levanta e anda. A fé nasce pelo ouvir da palavra de Deus. A fé não nasce por nossa compaixão, dó, conversar sobre as dores, angústias e problemas da vítima. A verdade liberta. Os ministros que desejam levar a cura devem também pregar a palavra de cura, parte da palavra que libertam das doenças. Como exemplo, ele levou as pisaduras e por elas fomos sarados, conforme está escrito em Isaías 53,5 e 1 Pedro 2,2. Então, pelo nome de Cristo,
devemos declarar guerra contra toda forma de enfermidade, exercendo nossa autoridade sobre toda forma de espírito demoníaco e sempre ministrar libertação aos que sofrem. Temos de pedir ao Pai em nome de Jesus, como diz João 14, 13 e 16, 23. Tudo quanto perdides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Há poder no nome de Jesus. Filipenses 2, 9 e 10. O nome de Jesus é sobre todos os nomes, é acima dos anjos e mais que os nomes abaixo da terra. Ou seja, o nome de Jesus é infinitamente mais forte que os demônios, tanto que em nome de Jesus os demônios são expulsos. Pedro, em Atos 3 e 6, disse ao coxo: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E o homem andou. Paulo disse ao demônio: em nome de Jesus Cristo, mando-te que saias dela. E a demente foi restaurada. Atos 16 e 18. Jesus subiu, mas deixou o seu nome conosco. Satanás e seus milhões de demônios obrigatoriamente têm de obedecer ao nome de Jesus, que é sobre todos os nomes, como alegremente anunciavam os 70 apóstolos em Lucas 10 e 17. Quando usamos o nome de Jesus Cristo, então podemos tudo, sem nenhuma exceção sequer. Podemos, em nome de Jesus, tomar posse de todos os recursos disponíveis dos céus para o nosso bem espiritual e físico. Quando pedimos em nome de Jesus, então Ele assume a responsabilidade e credibilidade. E o Pai sempre ouve e atende. É como se fosse o próprio Jesus estivesse orando ao Pai por nós. Então é verdade indiscutível. Se precisamos de cura, podemos pedir ao Pai no nome de Jesus, e misteriosa e milagrosamente é desfeito a enfermidade. Irmão, pede saúde em nome de Jesus e recebe agora, pois o nome de Jesus jamais perdeu o seu poder. Jesus disse: em meu nome expulsarão os demônios. Marcos 16, 17. E em 1 João 3 e 23 afirma que o seu mandamento é este: se creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. Você, irmão enfermo que está me ouvindo, eu profetizo agora que pela fé será curado hoje e morrerá apenas na velhice, assim como foi Jó, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e tantos outros. Amém. Devemos ter fé que Cristo é o Salvador do corpo. Efésios 5, 23. O corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. E somos membros de Cristo e templo do Espírito Santo. E tudo pertence ao Pai. Deus é o dono da cura e da vida. E Deus acha ruim você não ter fé e não pedir cura, ou não querer depender dele. Então, o nosso corpo não é nosso, e muito menos depósito de demônios ou lugar de doença e enfermidade. Não devemos ter enfermidade no corpo, assim como não devemos ter pecado ou raiz de amargura cravado no coração. A dúvida é como a onda do mar, mas a fé e a convicção são a certeza da resposta. O azeite simboliza o Espírito Santo, que por sua vez representa o médico Jesus. Porém, a Bíblia deixa o médico secular à nossa disposição, mas prefere que busquemos primeiro o médico dos médicos, que é Jesus. Tanto que diz que, se estiver alguém doente, chamem os presbíteros, unjam e orem em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse ensinamento foi de Marcos 6 e 13, que determinou que a pessoa fosse ungida com óleo. Se a pessoa está aflita, nem precisa chamar os presbíteros, pode pessoalmente orar e receber intercessão de alguma pessoa com fé. A cura não é privilégio de alguns, mas direito de todos. A cura não depende de sorte ou dom, ela é para quem crê e busca. A oração da fé salva o doente. Quanto à imposição de mãos, é uma ordem de Jesus
para colocar as mãos sobre os enfermos e os curar. E estes sinais seguirão aos que crerem. Qualquer fiel pode impor as mãos sobre os enfermos e, no nome de Jesus, expulsar a enfermidade. Fé é fazer o que Deus manda e esperar o que Deus opera. Eu sempre gosto de ministrar um evangelho que funciona, e Deus sempre tem operado de maneira sobrenatural. É muito bom pregar um evangelho prático, ouvir testemunhos dos milagres de curas. O Senhor Jesus, em Lucas 13:13, impôs as mãos sobre a mulher encurvada e ela endireitou-se. Paulo, em Atos 28:8, impôs as mãos sobre o pai de Públio e o curou. Se cremos, temos então a natureza de Deus, tanto que o Espírito de Deus passa a habitar em nós, e o poder de Deus que cura os enfermos quando impomos as mãos. Por isso que sempre no final de minhas ministrações por todo o Brasil e por outras nações, gosto de ungir o povo com óleo e impor as mãos e expulsar os espíritos malignos e as enfermidades. E temos milhares de testemunhos de milagres fantásticos. O poder de Deus quer entrar em sua vida e fazer você sentir a onda espiritual que traz um calor muitíssimo gostoso. Às vezes é sentido como um ressoar ou um choque leve de corrente suave. O poder de Deus é tanto que muitos caem e se prostram diante do trono de Deus, o trono de fogo. Deus disse que o Senhor sempre quer sarar os seus. Então, isso se refere a você agora. Deus fala e a sua palavra cumpre, e Jesus não é homem para que minta. Eu profetizo pela fé que você vai ser sarado e curado agora, permanecer vivo por longos anos e com muita saúde. Nossos pecados foram perdoados ou expiados, visto que verdadeiramente Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sim, pelas suas feridas somos sarados. 50% da missão de Jesus é a cura, e hoje chegou a salvação física para o seu corpo. Não precisamos levar o fardo de doença, pois Jesus já levou por nós. Devemos tão somente ser sábios e determinar que tais doenças saiam do nosso corpo. Devemos seguir o exemplo de Davi em Salmo 103, 2 e 3, que nunca se esquecia de que Deus é quem perdoa todos os nossos pecados e sara todas as enfermidades. No madeiro foram levados os pecados e doenças, e a partir do momento em que reconhecemos estas verdades, então começa a dissipar as enfermidades e somos libertos tanto da alma quanto do corpo. Deus tanto torna justas todas as pessoas que creem em Jesus, quanto torna sarado o que tiver doenças. A fé é o título de propriedade daquilo que possuímos e que ainda não vimos. Deus promete, e se produzir fé, Ele cumpre. Então, a fé vem pelo ouvir, promessa, que é a palavra de Deus. Salmo 107:20 afirma que Deus enviou a sua palavra e o sarou. E aqui, em Provérbios 4:22, ele refere à saúde para o corpo. Às vezes, os sintomas de suas doenças podem até indicar morte, mas a promessa de Deus para você é vida e abundante. Jeová Rafá é o Senhor que o sara. Jesus sempre quis sarar todas as pessoas que o buscam e nunca deixou ninguém decepcionado. A palavra salvo na Bíblia significa libertação de problema físico e espiritual, o que pode ser comprovado em Lucas 17:19 e 8:36, onde Cristo curava a alma e também curava o físico. Cristo sempre demonstrava ou comprovava o invisível,
que era o perdão dos pecados, com algo visível, que era a cura física. Portanto, todos os dias dependemos de oração para não ter pecados acumulados e também para não termos doenças sobrepostas. Jesus é o nosso eterno médico. É mais do que comprovado de que quando oramos com fé, a oração da fé salva o doente e o Senhor o levanta do leito de dor. A resposta, em casos raríssimos, pode até não vir no mesmo momento, mas gradual. E nesses momentos de espera, precisamos muita força para superar a tribulação gerada pela doença e dores. A fé resolve o impossível. Os olhos naturais dos homens veem as altas muralhas, mas os olhos sobrenaturais veem as ruínas e o inimigo vencido. Os olhos naturais veem o canceroso e os olhos sobrenaturais veem o câncer desaparecendo e secando pelo poder de Deus. Na mente da fé, as doenças já estão curadas mesmo antes da oração. Quem esconde a palavra no coração evita enfermidades, porque a cura vem pela fé nas promessas de Deus. É nas provações que a verdadeira fé aparece. A fé vive à luz dos resultados antecipados. Sem fé é impossível agradar a Deus. A cura depende da fé pessoal, como regra. A cura pela fé só do ministrante é exceção bíblica. A fé é vista pelos atos, assim como ocorreu com o centurião, com o acamado que desceu pelo telhado, da mulher cananeia, a hemorragia, o cego, o leproso e tantos outros. Ouvir a palavra gera cura, como no caso de Romanos 10:17, onde a pessoa, após escutar a mensagem, como diz Paulo, passa a ter fé para ser curado, e a pregação da fé sempre gera cura, quando os fiéis prestam atenção e confiam. E é o que presenciamos em nossos cultos, em todos os locais onde ministramos. Cristo já nos resgatou da maldição da lei, Gálatas 3:13, e fez-se maldição por nós. Adão e Eva venderam-nos à escravidão do diabo, e Cristo, o segundo Adão, nos resgatou e nos libertou. Cristo venceu Satanás, não foi para ele, Jesus, mas para nós. E agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e até as suas doenças ficaram para trás. Devemos dirigir à doença, chamando-a pelo nome, e ordenar que em nome de Jesus Cristo, a mesma seja expulsa. Você que me está ouvindo, por favor, pronuncia essa rápida oração comigo agora, dizendo: doença do câncer na mama, útero ou próstata, doença da AIDS, doença do coração, doença do fígado e rins, doença da coluna, doença da depressão e doença espiritual, em nome de Jesus, eu determino que você saia agora do meu corpo e da minha alma, saia e não volte mais. Amém. O Espírito Santo sempre protege o crente com anel de fogo e unção. O espírito de enfermidade que o faz encurvar-se para a vida, para o leito de dor, eu profetizo, determinando e ordenando que saia. Doença, eu te expulso agora dessa vida, e eu já tenho fé em que você, irmão, que me ouve, será sarado para a honra e glória de Deus. Filipenses 4:13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os santos do passado eram do mesmo material que nós, e então podemos desfrutar daquele mesmo poder. A fé transforma a esperança em realidade. A cura é uma ordenança tão certa quanto o batismo e a Santa Ceia. A cura é igual à conversão, onde alguns dão ouvidos ao maligno e se desviam, e com a mesma fragilidade, alguns dão ouvidos à incredulidade e a doença sai, mas depois volta. Nos casos espirituais ou sui generis, a medicina não encontra nenhuma solução e não consegue detectar nada em alguns exames. Então, nesses casos, os remédios somente intoxicam com os seus efeitos colaterais, mas o nome de Jesus,
quebra estas algemas e traz a libertação. A ordem deve ser dobrada ou com duplo efeito, sai e não entra mais. Existem espíritos específicos da surdez, de cegueira, e quando expulsos, a pessoa passa instantaneamente a enxergar e ouvir. Em Mateus 12, 22, um demônio era a causa de um homem ser cego e mudo. A doença rouba a felicidade, o sorriso, a vida física e afinal pode roubar até a vida espiritual daquele que não tiver forças. Curar enfermos é missão do pregador do Evangelho. Por isso que nós, nas igrejas, ministramos esta benção. E já fiz um pacto com Deus que, se Ele parar de curar, eu paro de ministrar. E então tenho certeza de que terminarei de ministrar somente por ocasião do arrebatamento da noiva do Cordeiro. A enfermidade é maldição, e o Senhor vira o cativeiro. O maligno fere e Jesus cicatriza e cura. Lucas 3,16 fala de uma mulher que tinha 18 anos de prisão, mas Jesus quebrou as algemas e estourou o cativeiro, trazendo a verdadeira libertação, e no seu nome ele disse que poderíamos fazer obras maiores ainda. A fé vem pelo ouvir. Então, se falarmos e comprovarmos isso pela Bíblia, lógico que o povo passa a crer e também consegue receber a cura. Não podemos confiar primeiro ou somente na medicina. O rei Asa, em 2 Crônicas 16, ficou 2 anos doente e morreu de sua enfermidade, porque não buscou ao Senhor, mas antes tão somente aos médicos. Isso nos ensina o porquê de muitos irmãos não conseguirem a cura divina ou espiritual. É tão somente porque confiam primeiro ou somente na medicina. Esquecem-se de Deus. Quando aparece o problema, você que é filho de Deus tem de primeiro já pensar e buscar a Deus, e depois em segundo plano pode até pedir a Deus a direção para um médico e para encontrar um exame e remédio certos. Em Isaías 38, Ezequias viveu e foi curado de uma enfermidade mortal, equiparada ao câncer ou AIDS de hoje. Foi curado porque buscou não aos médicos, mas ao Senhor Deus. Aqui aprendemos que devemos orar e com lágrimas, e Deus com certeza fecha a sepultura e aumentam os seus anos de vida. Amém.